Olá, tudo bem? No Revise Rápido dessa semana, vamos concluir o estudo das cifras criminais, iniciado nas semanas anteriores. Quero antes convidá-lo a se inscrever no meu canal e ativar as notificações para que você não perca nenhum dos nossos próximos lançamentos. Estamos com questões comentadas e com a série Revise Rápido, além de outras importantes dicas de estudo. Vamos lá, vem comigo, vamos trabalhar agora com a cifra azul da criminalidade. Cifra azul da criminalidade. Quando nós abordamos na videoaula anterior o conceito de cifra dourada da criminalidade, nós lembramos que ele se refere à quantidade de crimes do colarinho branco que são efetivamente praticados, mas que não chegam ao conhecimento das autoridades estatais, das instâncias formais de controle. Quando trabalhamos com o conceito de cifra azul, ele é diretamente relacionado à ideia de criminalidade do colarinho azul. Pois enquanto que a criminalidade do colarinho branco diz respeito aos crimes praticados por pessoas que gozam de alto status na sociedade, os crimes do colarinho azul seriam crimes praticados por classes economicamente desfavorecidas. E a ideia que é feita justamente é uma derivação da expressão white collar crimes cunhada por Edwin Sutherland. Quando falamos crimes praticados por empresários, por políticos, por pessoas de alto poder aquisitivo, crime do colarinho branco. A referência justamente é o que? É o terno, a gravata, colarinho branco. E quando falamos de crimes praticados por classes economicamente desfavorecidas, a referência é feita ao uniforme tradicional dos funcionários das fábricas. Por isso, crime do colarinho azul, ou também chamada criminalidade tradicional ou criminalidade de rua, street crimes. E é interessante destacar para vocês que a reação social que nós temos com relação aos crimes do colarinho azul não é a mesma do que os crimes do colarinho branco. Porque na maioria das vezes as pessoas têm uma identificação maior com a vítima e também pelo fato do status social do criminoso ser menor, a reação que encontramos aqui é muito maior do que com relação aos crimes do colarinho branco. Quando as pessoas visualizam nos jornais uma grande fraude sendo praticada, uma fraude a um banco, uma fraude, um crime de corrupção, um desvio de milhões de reais, apesar do prejuízo social ser muito maior, as pessoas não sentem-se afetadas. Pensam que isso é só teoria, ou muitos falam, mais um crime. Agora, quando nós temos um crime de furto, um crime de roubo, uma lesão corporal, um crime que afeta, sim, proximamente o indivíduo, as pessoas têm uma reação maior, levando até o linchamento, algumas vezes, de criminosos. Por quê? Porque existe uma identificação maior das pessoas com a vítima. Ela pensa, puxa vida, ele subtraiu um carro, poderia ser o meu carro. Ele entrou numa residência, matou uma pessoa, matou uma criança, poderia ser o meu filho. Então é interessante que vocês lembrem que a reação social não é a mesma. E também podemos até falar que, de certa forma, a mídia contribui com isso. Porque quando nós temos um crime do colarinho branco, nem sempre é dado o devido destaque. E quando nós temos os programas policiais sensacionalistas que passam quase em toda a emissora, tem lá um programinha sensacionalista, geralmente eles gostam de bater naquele crime, muitas vezes fica lá meia hora esmiuçando o fato, e quanto mais tenebroso, macabro for aquele crime, uma hora haverá aquele interesse da sociedade em acompanhar o desfecho dessa situação. Importante destacar mais uma vez que a reação social não é a mesma. Nós verificamos uma reação social diferenciada, fazendo com que a cifra dourada seja maior do que a cifra azul. Essa é a primeira cifra criminal de hoje. A segunda cifra é a chamada cifra amarela da criminalidade e diz respeito aos crimes praticados por funcionários públicos que não chegam ao conhecimento das autoridades oficiais, das instâncias oficiais de controle. E aqui nós colocamos duas modalidades, os crimes que se denomina, grosso modo, a ideia de corrupção, crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, crimes praticados contra o particular, e você pode encontrar a ideia de corrupção, que é uma ideia que muitas vezes não guarda uma relação técnica adequada, as pessoas generalizam uma série de crimes, de tipos penais como corrupção, mas lembramos que especificamente no direito penal nós temos o crime de corrupção passiva, que é a figura do funcionário público corrupto, e a corrupção ativa, que é a figura do particular corruptor, aquele que corrompe.
Esses são os dois tipos penais específicos para tratar da corrupção dentro do direito penal, mas é claro que quando se utiliza a expressão corrupção no sentido amplo, nós também podemos incluir vários outros crimes praticados por funcionário público, como a concussão, como o peculato, como a própria prevaricação. Então essa ideia da cifra amarela engloba a corrupção e também hipóteses da violência policial, crime praticado por funcionário público não contra a administração pública, mas contra o indivíduo, contra o cidadão. Como exemplo, nós trazemos a violência policial. É claro que não é a única, nós podemos encontrar uma série de abusos de autoridade sendo praticados, mas é claro que não podemos ignorar a ocorrência da violência policial e que faz com que muitas vezes a vítima sinta-se intimidada, ela não leve ao conhecimento das instâncias formais de controle, justamente temendo a reação desses policiais. Não podemos ignorar, por óbvio, que existe a violência policial, mas que ela é praticada por uma quantidade reduzida de policiais. A grande maioria de policiais, a grande maioria de funcionários públicos em geral, obviamente não vem a praticar crimes. Não podemos ignorar que eles ocorrem, mas também não podemos generalizar. Muito cuidado com esse ponto. Por fim, quero destacar que a improbidade administrativa não leva à responsabilização na esfera penal. Por isso, a rigor, os atos de improbidade administrativa, ainda que levem uma responsabilização, não se inclui dentro da denominada cifra amarela da criminalidade. Na sequência, encontramos outra modalidade, que é a cifra verde da criminalidade. E ela diz respeito àqueles crimes praticados contra o meio ambiente, crimes ambientais, que são efetivamente praticados e que não chegam ao conhecimento das instâncias de controle, das autoridades. Vários desdobramentos da mesma ideia, a ideia da cifra negra da criminalidade. Quando nós falamos já em cifra negra da criminalidade, nós lembramos são os crimes que são efetivamente praticados e que não são conhecidos. E essas outras cores que temos agora nas cifras criminais, basicamente fazem algumas divisões, e aqui falamos em verde, meio ambiente, crimes praticados contra o meio ambiente. Devo destacar agora que o meio ambiente não se resume ao meio ambiente natural. Por isso que quando falamos em cifra verde, as pessoas pensam apenas em meio ambiente natural. Crimes de maus tratos aos animais, crimes contra a flora, crimes de poluição. Mas nós devemos lembrar que o meio ambiente se classifica em meio ambiente natural, artificial, cultural, meio ambiente do trabalho, e também agora, recentemente, o patrimônio, a proteção dispensada ao patrimônio genético. Todos esses são crimes ambientais. Por fim, não podemos ignorar, de certa forma, a mais recente cifra criminal, que é a chamada cifra rosa da criminalidade, e diz respeito àquela parcela de crimes que são praticados motivados por homofobia, praticados contra a comunidade LGBT e que não são conhecidos das instâncias formais de controle, das autoridades. Vejam que nós seguimos com a mesma ideia da cifra negra, apenas com algumas variações em razão da motivação da espécie, da categoria de crimes que não chegam ao conhecimento das instâncias formais de controle. Eu quero apenas destacar que quando nós trabalhamos da cifra rosa, a rigor são crimes praticados contra a comunidade LGBT. Eu posso trabalhar com crime de homicídio, crime de lesão corporal. O que muda é a motivação, mas nós não temos necessariamente pensar apenas num tipo penal específico. Eu posso trabalhar, como eu disse, com lesões corporais, com crime de ameaça, um crime até de sequestro. Mas cuidado, porque alguns autores têm colocado também aqui na cifra rosa a violência doméstica, a violência contra a mulher. Mas a rigor, quando nos referimos à cifra rosa, ela se dirige apenas diz respeito apenas aos crimes praticados contra a comunidade LGBT e que não chegam ao conhecimento das instâncias formais de controle. Então, cuidado apenas com esta última observação, porque, repito, essas cifras criminais que eu estou abordando hoje não são cifras criminais comuns, você não vai encontrar isso em todo o material de criminologia. Por isso, atenção a essas novas modalidades e, claro, havendo o surgimento de alguma outra modalidade de cifra criminal, eu prepararei também uma nova videoaula para abordar esse assunto com vocês. Espero que essas breves explicações tenham auxiliado os seus estudos. Se você gostou do meu trabalho,
deixe a sua curtida, que sempre é um sinal de reconhecimento, um estímulo muito grande para nós. E os aguardo no próximo vídeo aula da série Revise Rápido. Conhecimento de forma objetiva, mas sem perder conteúdo. Conte comigo e bons estudos!